que é mais difícil, porque é muito complicado expor emoção, né? Tem gente que não consegue expor o que sente, isso é bem difícil para muita gente, acho que para a maioria das pessoas, porque isso ainda é um tabu, né? Para que as pessoas conseguem expressar as suas opiniões sem que isso gere algum tipo de preconceito, algum tipo de sensação ruim em quem está falando, né? E a educação sexual é isso, é ensinar a pensar, né? Porque a criança ou adolescente que cresce tendo a oportunidade de falar disso, ele se desenvolve tendo uma visão bonita do corpo, né? Ele se desenvolve tendo uma visão bonita de que isso é natural, de que a sexualidade é algo natural, é algo bonito. E né? O nosso corpo é algo natural, é algo bonito, seja ele como for, né? Se você gosta se você acha que precisa melhorá-lo, ok. Se não, é uma coisa sua. E aí vai da personalidade de cada um e tá tudo bem essa aceitação. Eu digo que o professor da educação infantil, se ele conversa com a criança desde lá da creche, dos pequenininhos mesmo, maternal, sobre a igualdade entre os meninos e as meninas, sobre o respeito do corpo, sobre a higiene, né, o que é muito importante. Hoje, por exemplo, depois do câncer de próstata, um dos cânceres que mais mata os homens é o câncer de pênis, por conta da higiene. As estatísticas nos apontam isso. Não é uma informação infundada. Sobre o entendimento das suas partes íntimas, né, sobre a prevenção do abuso sexual, saber identificar o que é um carinho e o que é um abuso sexual, sobre quando ele chega na adolescência, quando ele chega no ensino médio, quando a professora da educação infantil, ela conversa sobre tudo isso, quando ele chega no ensino médio, ele entende que a escola ela é um espaço positivo para conversar sobre tudo isso. E aí o que acontece? Esse adolescente, ele tem uma postura tranquila quanto ao aprendizado, né? E, portanto, a educação sexual é isso, é falar de preconceito, é falar sobre tabu, oportunizar os nossos adolescentes a desfazerem ideias erradas sobre ideias errôneas e feias, né, a respeito da vida sexual, a respeito da vida, evitar que os nossos adolescentes procurem por sexo e curiosidade, por exemplo, na pornografia, que é uma busca incansável, né, apesar de não ser só o adolescente que procura, as pesquisas mostram que a pornografia é um meio de busca por sexo, um dos mais prejudiciais, né? Porque é uma amostra de sexo completamente errada, completamente. Não tem nada de saudável na pornografia, né? Aquele sexo não é um sexo saudável, não é um sexo, por exemplo, onde a mulher sente prazer, onde um homem sente prazer, né? Nenhum homem fica aí 3, 4 horas. Ele não fica ativo 4 horas, 5 horas sem que tome alguma coisa para isso. E isso não é saudável. Então, assim, falar de tudo isso é necessário, né? Na idade de vocês, por exemplo. E todas essas fases, elas precisam ser passadas, né? É claro que a gente não vai falar disso para uma criança de 6 anos, até porque ele não vai entender. Mas vocês entendem, porque vocês fazem essa busca, né? Vocês têm uma máquina na mão de vocês que te entrega tudo que vocês querem. Falando então de conceito de educação sexual, é importante que todos saibam que a educação sexual ela tem dois tipos, a formal e a informal.
A formal é essa que, por muitas vezes, aconteceu nas minhas aulas de letiva. Aquela aula que ela é programada, né? Então, eu pego ali, por exemplo, a notícia de um jornal, a letra de uma música, trabalho com um slide, ou até mesmo quando um pai, uma mãe decide pegar um livro com um filho, ou uma notícia, e senta e programa. Ou seja, aquela atitude foi intencional, né? Aquilo é formal. Mas tem também a educação sexual informal, né? E ela acontece. E ela acontece até mesmo quando uma mãe ou um pai acontece fora dos momentos planejados. Muitas vezes, sem que os adultos percebam que ela esteja acontecendo, sem que um professor perceba que ela esteja acontecendo, né, dentro da sala de aula. E isso é bem interessante, porque a atitude de um professor, a forma dele falar, dele olhar, às vezes acaba ensinando, né, o adolescente, ou até mesmo a criança. Passa valores, passa ideias, passa ideias de bonito ou feio sobre o corpo, de preconceito ou não, sobre aquele determinado assunto, ou sobre aquela determinada atitude, né? São situações que passam algum tipo de informação. Deixa eu ajeitar aqui. Uma vez, eu tenho até uma experiência assim, bem legal de uma situação informal que aconteceu comigo. O meu filho, ele tinha chegado de viagem e ele tinha, na época, ele tinha uns 6 aninhos, mais ou menos, e ele chegou e ele tinha passado uns dias na casa da avó dele, e ele chegou eu estava no quarto, ele chegou correndo, assim, com uma cara de assustado, e ele falou assim, mãe, ele estava com a prima na casa da avó. Mãe, a gente estava na piscina brincando e a Belinha, Isabelle, o nome da prima dele, a Belinha mostrou a bunda. E com aquela cara de assustado, assim. E aí eu, olhando para ele, disse: mas a Belinha te mostrou o cotovelo também? A Belinha te mostrou o nariz também? A Belinha te mostrou a nuca? E conforme eu ia falando, eu ia pegando nas partes do corpo dele onde eu ia falando. E ele começou a se contorcer e dando risada. Veja bem, isso não foi uma aula formal. Mas, querendo ou não, foi lhe passada uma informação. Que informação? De que o cotovelo, o nariz, a nuca são partes do corpo tão importantes, tão bonitas e tão naturais quanto a bunda que ele se assustou, que a prima dele falou. Né? Então, assim, uma aula de educação sexual informal. Ele foi dada ali naquele momento e acabou virando uma brincadeira, porque ele sentiu cócega onde eu fui pegando enfim, um exemplo de coisas que acontecem no nosso dia a dia. E isso também acontece dentro da sala de aula. Por várias vezes o aluno ele vai nos questionar, ele vai falar alguma coisa que a gente não vai saber responder na hora, e tá tudo bem você falar, eu vou pesquisar isso, e outra hora a gente conversa. Tá tudo bem, não tem problema. É muito importante também a gente saber que o silêncio também educa, né? O fato do pai, da mãe, do professor não tocar no assunto ligado à educação sexual, no assunto ligado ao sexo, ao corpo, a questões de onde vêm os bebês, tudo isso também passa uma mensagem para os alunos, para os filhos. E que mensagem é essa? É uma mensagem negativa, é uma mensagem de que isso tudo é um assunto sigiloso, de que você não pode falar sobre isso, de que isso não é algo natural, de que é algo vergonhoso, de que é um tabu, de que isso não pode ser falado, né? E esse adolescente, ele deixa de te fazer perguntas, ou melhor, ele deixa de te questionar e de te fazer perguntas por vias saudáveis, e mais uma vez ele vai procurar em outros lugares. Ele vai procurar não seja tão saudáveis quanto os que você pode proporcionar. Professores, estou dizendo. Outro ponto de vista também é a importância da comunicação não verbal.
falar disso, quando a gente fala de educação sexual, a gente tem que prestar muita atenção na forma como a gente fala. Não dá para você falar de educação sexual, por exemplo, falar né, aquela coisa, como se, porque você não fala assim, uma perna. Não, você fala uma perna. Por que quando a gente vai se referir às partes íntimas do nosso corpo, a gente faz como se fosse algo de outro mundo? E não é só mais uma parte do nosso corpo, né? Tão linda quanto a perna, quanto os dedos, quanto qualquer outra. Então, essa expressão facial e o tom de voz e a forma como você fala disso. E nas nossas aulas esse tabu foi quebrado. Os nossos alunos estão aí. Nós não apelidamos os nossos órgãos. Nas nossas aulas, pênis era pênis e vagina era vagina. A gente não colocou apelido. Se algum aluno quiser abrir o microfone e falar aí, eu vou agradecer. Sexo era sexo. Não tinha apelido em nada. A gente combinou isso no começo das aulas, e foi ótimo, porque a gente falava disso com muita naturalidade, era a mesma coisa de falar de piquenique, assim. Foi bem tranquilo. Tivemos uma maturidade, eles tiveram uma maturidade, assim, que foi lindo, lindo. Inclusive, as mães que assistiram às aulas foram maravilhosas, porque eu tive a oportunidade de estar com algumas mães que falavam assim para mim, nossa, que bom que você está falando isso, porque eu não tenho coragem de falar. Eu não aprendi a fazer isso. Eu falei, mas então começa agora, aproveita. Foi bem bacana. E uma dica, assim, para os adultos que estão assistindo, professores, equipe gestora, quem está aí, os maiores de idade, se prepare, estude. Repense os seus tabus, repense os seus valores, os seus preconceitos, porque repensar tudo isso nos preparar para esses jovens que estão aí, né? Repensar tudo isso, repensar os nossos preconceitos, os nossos valores, o tipo de adulto que nós queremos deixar para esse mundo. Vamos lá, professora, tem mais um pouquinho de caixa de segredos aí. Temos uns momentos memoráveis aí que ficou pra gente. Vamos lá. Temos a Annelise. A Annelise desculpa. É assistente social, pedagoga, especialista em docência. Ela atua no CRAS, na cidade de Guaraçaí. Ela foi uma parceiraça maravilhosa. Fizemos uma live juntas e foi maravilhoso. Pode ir. Meu muitíssimo obrigado. Esse é o Dr. Diego Arena. Ele é o médico do Sistema Único de Saúde que atende em Lavínia. Ele atendeu a gente com muito carinho, foi muito solícito, atendeu na casa dele as meninas, né? Agradecer a mãe das meninas que levou e buscou ela no dia do atendimento dele. Ele falou sobre os métodos contraceptivos que o Sistema Único de Saúde oferece em Lavínia e que ele mesmo faz o uso desses métodos. Próximo. E essa é a nossa querida professora Letícia Rigg. A professora Letícia Rigg, ela trouxe uma palestra, né? Ela é pedagoga, musicista, formada em artes visuais também. Ela é militante do sistema... Ela é militante do movimento LGBTQI+, com foco em lesbianidades. Ela também trouxe uma palestra, trouxe um contexto histórico com dados estatísticos de violência. Ela veio com uma palestra falando sobre a visibilidade lésbica, na Semana da Visibilidade Lésbica. Trouxe também o projeto de pesquisa dela, chamado Visibilidade Lésbica, Fatos Históricos e a Vivência Lésbica nos Dias Atuais. Próximo. Também tivemos Mães Narcisistas, com a especialista em gestão emocional e autoestima, Jaqueline Pinto, que nós abordamos o assunto, trazendo alguns apontamentos, né, para identificarmos esse tipo de comportamento, tanto em mães quanto em filhos, tá, gente? Falamos também de respeito, limites, como esses limites são impostos pelos pais, pelos filhos também, como eles aceitam, né? Pode.
E, claro, nós não deixaríamos de falar sobre esse assunto. Tivemos 2 aulas só falando